Olá, amigos! Quer saber como dar a volta ao mundo em um motorhome? Vem conosco nessa aventura! Olá, eu sou a Silvia. E eu sou o Júlio. Nós somos um casal que tem como objetivo dar a volta ao mundo em um motorhome. É um grande desafio. Falar em desafio, esse desafio ele surgiu no ano passado, durante a pandemia, em agosto de 2020. Eu comecei então a iniciar o projeto com um grande planejamento que acabou culminando em 1 ano e 2 meses de duração. Inicialmente nós selecionamos 10 montadoras aqui do Sul. Nós moramos em Curitiba, no Paraná, e dentre essas montadoras, uma delas então nós escolhemos. Não é que ela foi a vencedora, nós escolhemos por acharmos que seria que melhor se encaixaria no nosso projeto. Então iniciamos o nosso projeto visitando essa montadora. Mas antes de visitarmos essa montadora, nós começamos já a ver alguns vídeos a respeito do assunto, de outros casais que já tinham alguma experiência ou de volta ao mundo ou andando pelo nosso país, o Brasil. Lembrando que nenhum de nós dois, apesar de gostarmos de viajar, tínhamos experiência na área de campismo, de motorhome. Então, por isso que eu disse um grande desafio, mas está tudo tão planejado que eu acho que é impossível não dar certo. A chance de dar certo ela é muito grande, porque quando a gente planeja, aliás, tudo deve ser sempre planejado na vida. Tudo que a gente planeja, a gente sempre alcança. Claro que os ajustes vão acontecendo ao longo do percurso. Essa viagem, além de ter como objetivo de conhecermos muitos países, tem também outros objetivos. Esses objetivos eles passam por a gente conhecer cidades menores, cidades pequenas. Claro que a gente não precisa e nem deve e nem pode excluir as grandes capitais, mas não serão as grandes capitais o nosso foco. Nós queremos conhecer cidades pequenas que têm uma população bastante reduzida para que a gente possa entrar na culinária, entrar nos hábitos do dia a dia, porque no nosso roteiro previsto, nós vamos estar navegando aí por volta de 110, 120 países. Se por acaso eu for fazer uma média de 20 a 30 cidades por país, que às vezes pode ser um pouquinho mais, que eu acho bastante provável, e um pouquinho menos, que eu acho pouco provável. Então a gente vai navegar como 2.000 a 3.000 cidades pequenas. É bastante, né, gente? É bastante. Mas eu acredito que como nós não temos data, nós temos uma data limite para sairmos e não temos data limite para chegarmos em lugar nenhum. Isso mesmo. Então, porque a gente quer vivenciar isso que o Júlio falou, as culturas locais mesmo, conhecer, interagir com as pessoas, visitar museus, visitar feiras gastronômicas, culturas eu acho religiosas. Que é uma das coisas mais importantes, as feiras gastronômicas, para que a gente possa estar dentro do país, e a gente conhece muitos países através da culinária. E uma coisa que também a gente começou então, quando pensou no projeto, é montar um site. E o site, ele tem várias coisas legais que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ele está muito fácil de navegar, ele tem um roteiro previsto, tem todos os países que nós vamos visitar, ou pretendemos visitar. Pode ser que a gente adicione algum e subtraia algum, mas no primeiro momento, o roteiro previsto seria aquele que está elencado lá no site, que deve entrar no ar agora na primeira semana de dezembro de 2021. O site ele tem ainda o roteiro realizado, que na realidade tudo que nós formos executando, nós vamos passando para o roteiro realizado. E vai ter um diário de bordo, nós vamos ter também uma galeria de fotos, essa galeria de fotos de lugares que visitamos e galeria de fotos de amigos que deixamos pela estrada. E acreditamos que serão muitos amigos. Isso, com certeza serão muitos amigos, porque em cada esquina, eu como motociclista, eu já vivenciei um pouco disso. Inclusive dentro do site tem um cantinho especial
criado justamente para isso, para a gente deixar esses registros, que em 5 anos é muita coisa e a gente não quer esquecer de ninguém, que eu acho muito importante, porque vão fazer parte da nossa viagem e da nossa vida também. Esse diário de bordo, ele, na realidade, ele foi criado inicialmente, e eu acho que até por todo o projeto, para que a gente tenha uma lembrança de tudo aquilo que a gente passou, executou e vivenciou, para que quando voltarmos, a gente consiga registrarmos, através de, muito provavelmente, de um livro, as nossas aventuras, as coisas maravilhosas que passamos, os perrengues que passamos também. Todos estarão lá elencados. Dentro do site, eu tenho um cantinho especial, que eu considero muito especial, que é para as pessoas interagirem conosco. Como? Lá vocês vão poder estar falando conosco diretamente e dando dicas, inclusive, de lugares. Lugares que nós não colocamos em nosso roteiro previsto, mas que vocês acham imprescindível, ou que querem conhecer, ou que já passaram e que são importantes nós registrarmos. A culinária também é outra coisa bastante importante, porque a gastronomia de uma região, de uma cidade, eventualmente de um país, ela diz muito a respeito do dia a dia do povo que habita. E nós queremos passar por cidades miudinhas, pequenas, com 2, 3, 4, 5, 10 mil habitantes. Isso não exclui, como eu já falei, as grandes cidades, tá? Mas a preferência, nossa preferência, vai ser a gente ter uma vivência, uma convivência com os habitantes de cidades pequenas. Esse cantinho, por isso que eu considero muito especial, porque é importante que vocês que estão nos acompanhando deem essas dicas de lugares e países onde já visitaram ou aquilo que o Ju falou, tem vontade de conhecer, assim conheceremos juntos. O projeto macro, ele já está praticamente definido. O que a gente vai fazer agora é, durante o percurso, fazermos pequenos ajustes, que são absolutamente necessários em qualquer planejamento. Planejamento que não tem reajuste e ajuste é porque ele não começou ainda. As alterações que podem ocorrer, elas estão sempre linkadas a situações geopolíticas. Às vezes a gente não pode passar por um determinado país por uma questão interna, tá? Temos alguns que havíamos elencados, tipo o Afeganistão, vai ser muito difícil, muito embora ele esteja para ser visitado daqui a uns 4 anos, a gente não sabe como é que o país vai estar daqui a 4 Mianmar. anos. O Mianmar também é outro país que teve um golpe recente. Pode ser que eles estejam mais tranquilos daqui a uns 4 anos. Outras situações climáticas, neve, chuva. Se a gente começar a pensar nisso, nós vamos ter algumas alterações. E existem alguns países que são impossíveis de se trafegar em época de inverno. Por quê? Porque a neve ela praticamente interdita as estradas. O nosso motorhome ele foi projetado e executado para enfrentar as situações climáticas mais adversas, mas não aquelas de menos 30, menos 40 graus, porque isso acaba ficando inviável economicamente falando, tá? Então, o nosso motorhome ele tem algumas características bastante importantes de isolamento térmico, de isolamento acústico, para que a gente possa estar navegando, dirigindo as nossas estradas do mundo afora com muita tranquilidade. E nós fizemos também uma homenagem à nossa casa rodante, que é para dar essa volta ao mundo no motorhome, que a Silvia vai falar um bocadinho. A gente queria dar um nome à nossa casa rodante. E nada mais especial do que a nossa Zimigili. Por que Zimigili? O nome do nosso cachorro era Meg. Todo mundo sabe que a gente tinha um cachorro, que gostávamos muito dela. E infelizmente ela ficou 15 aninhos conosco. E a gente queria homenagear, dando o nome da nossa casa rodante de Zimigili. Zimigili porque é o apelido carinhosamente que o Júlio chamava dela. Então, de certa forma, ela vai estar viajando conosco e nos dando, esperamos que ele dê muitas alegrias como já deu em nossas vidas. Para que a gente pudesse dar a volta ao mundo no motorhome,
Nós fizemos na nossa casa rodante e criamos um site, que eu já falei a respeito disso, e eles vão ter 3 redes sociais, 3 links em redes sociais que bastou clicar, ele conduz diretamente para Instagram, Facebook e YouTube. Nós vamos ter conteúdos bastante interessantes, todos a respeito das cidades que vamos estar visitando, muito embora às vezes não sejam cidades, mas sejam curiosidades. Toda vez que fizermos aduana, uma fronteira, atravessarmos uma fronteira entre um país e o outro, o que é necessário a gente reunir de documentação para que a gente possa atravessar com tranquilidade e de uma forma legal. Cada país tem as suas exigências. Importante que nós que estejamos entrando, cumpramos essas exigências à risca. O objetivo maior da nossa viagem também, além de conhecer lugares e pessoas, tem um outro objetivo maior também. Sim, certamente. Esse objetivo, eu espero que ele seja atingido, é um objetivo muito difícil, que seria incentivarmos pessoas maduras como nós a caírem na estrada, a pegarem a estrada para conhecerem o nosso país, o Brasil, para conhecerem o mundo. E invertir, inicialmente, conhecendo o mundo afora, ao invés do nosso país, o Brasil, por uma questão da minha maturidade. Hoje eu estou quase com 70 anos e quando retornar, que o nosso projeto é para alguma coisa perto de 5 anos, né? Quando daí então eu retornar, eu vou estar com 75 anos, aí eu começo a conhecer alguma coisa a mais do meu país. Mas eu queria incentivar muito as pessoas maduras a fazerem o mesmo. Agora, isso não exige de que os jovens que já naturalmente pensam dessa forma, também caiam na estrada. Possam aproveitar um pouco do nosso site, das nossas redes sociais, que tem bastante conteúdo. Eu espero que a gente consiga reunir uma quantidade de conteúdos suficiente para que eles possam vir a montar também cada um o seu projeto dentro daquilo que seja interessante e economicamente viável para cada casal. Estaremos dividindo com vocês todas essas situações, É verdade. facilitando talvez viagens futuras de vocês. Como eu falei, o desafio de dar a volta ao mundo é muito grande. E para que isso saísse do papel, houve um planejamento muito extenso, muitas pesquisas. Quem conhece Júlio sabe como ele é detalhista em planejamento de viagens. Então, acredito que pode ter alguma dificuldade? Pode ter. Mas assim, a gente está prevendo o máximo de coisas impossíveis e possíveis para que nossa viagem decorra tranquilamente. Isso mesmo. O planejamento é fundamental. Eu já falei um pouco dele, bastante pouquinho, mas é isso que vai acontecer. O planejamento é fundamental para que a gente consiga saber onde é que a gente pretende chegar. Pode ser que a gente faça uma trilha diferente, mas ele jamais será um trilho. O planejamento ele se faz importante para viagens desse tipo, que pretendemos aí rodar 200, 300 mil quilômetros em 5 anos. Quer dizer, se eu não souber para onde pretendo ir, é melhor nem sair de casa. Eu queria agradecer a todos vocês pela oportunidade que nos deram agora de expor o nosso primeiro vídeo a respeito do nosso projeto Vivendo 5 Continentes. E se eu não falei, vou agora que me lembrei, o site seria vivendo5continentes.com.br, sendo que o 5 é em números arábicos. E bastante importante isso, para que vocês acessem, tenham acesso às redes sociais e agora, a partir da primeira semana de dezembro, possam nos acompanhar em todas as nossas aventuras, cidades e projetos pequenininhos, médios e grandes. O nosso próximo vídeo, ele vai contemplar a nossa partida, os lugares que inicialmente nós vamos estar dormindo, tá? E depois, então, a gente vai... E o terceiro, então, digamos, vídeo será sobre a nossa motorhome. A gente vai estar apresentando para vocês como eu fiz a arrumação, que roupas que levamos,
e tudo mais. Para não ficar muito longo este primeiro vídeo, então nós faremos em 3 etapas para que vocês nos acompanhem. Será bem legal. Até mais. Assistam e até mais tarde.